E aí, galerinha, estamos hoje continuando a nossa aula, ok? Isso aqui também deu uma revisão no nono ano, tá bom, pessoal? E a gente vai estudar a radiciação, ok? Radiciação vem de raiz, ok, pessoal? A radiciação é a operação inversa da potenciação, ok? Ó, o exemplo, pessoal. Nós sabemos que a raiz de 4 é igual a 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4, ok? E na raiz, pessoal, nós temos o n, ó, que é chamado de índice, e o a, que é o número que fica dentro da raiz, é chamado de radicando. O n é o número que está elevado, ok? Quando você estiver sempre assim, por exemplo, ó, elevado a 4, é como se tivesse só, é como se tivesse um 2 aqui, ok? Aí também existe a raiz cúbica, existe a raiz quarta, a raiz quinta e sucessivamente, ok? Pessoal, o cálculo da raiz por decomposição. O que é decompor, pessoal? É quebrar o número, viu? Isso é muito usado na parte de radiciação, pessoal. Às vezes a gente tem uma dúvida e a gente não sabe resolver porque a gente não consegue raciocinar que a gente tem que decompor o número. Por exemplo, raiz de 144 eu sei que é 12. 12 vezes 12 é igual a 144. Observem comigo. Ó, 144 a gente começa a dividir pelo menor. No caso que é o 2. Começa sempre pelo 2. Mas observe. Se fosse um 143, dava para mim dividir por 2? Não. Então, por quê? Porque o 143 é ímpar, não existe divisão por 2 de número ímpar, ok? Aqui a gente vai fazer por 144, por 2 logo, porque 144 é par, eu sei que todo número par é divisível por 2. 144 dividido por 2, 72, dividido por 2, 36, dividido por 2, 18, 18 dividido por 2 dá 9. Pessoal, observe que 9 é um número ímpar, não dá para dividir por 2. Qual é o número maior que 2 que é divisível por 9? O 3. Não é isso? 3 dividido para 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3, 1. Cheguei no final. O objetivo é eu chegar a 1 aqui. Aí o que é que a gente faz? A gente conta 1, 2, 3, 4. 4, 2. Então a gente faz 2 elevado a 4. E tem o 3, galera, que é duas vezes. Então é 3 elevado a 2. Agora a gente vai para as raízes, pessoal. Observem que aqui, como eu disse para vocês, é como se tivesse 2, ok? Aí tem uma regrazinha da radiciação que eu vou mostrar para vocês, ok? Observe, pessoal, que aqui é como se tivesse 2. Sempre que eu tiver esse expoente igual ao número elevado da raiz, eu posso cortar. Fica apenas o 3. E aqui fica 2 elevado a 2. Eu vou mostrar para vocês por quê. Porque 4, tá vendo 2 elevado a 4? Esse 2 passa dividindo para cá, ok? Do mesmo jeito que eu fiz aqui. Esse 2 aqui, ele passa dividindo aqui. Ou seja, fica raiz, eu tiro a raiz, porque vai ficar 3 sobre 2, esse finalzinho aí, sobre 2, que daria igual a 3 elevado a 1, ok? E aqui ficaria, eu cortei a raiz com esse 4, observe, se eu pegar 4 e dividir por 2, dá 2, ou seja, eu eliminei a raiz e fiquei apenas com 2 de divisão. 2 elevado a 2, 4. 3 elevado a 1, 3. 4 vezes 3 igual a 12. Raiz cúbica de 243, pessoal. O segredo é eu fatorar ele. Observe que não dá por 2, então eu vou fazer por 3. 243 dividido para 3, 81. 81 dividido para 3, 27. 27 dividido para 3, 9. 9 dividido para 3, 3. 3 dividido para 3, 1. Tem 3, o 5 está repetido 5 vezes, 3 elevado a 5.
Observe, 3 elevado a 5, olha o que foi que eu fiz. Eu quebrei ele. Fiquei 3 elevado a raiz cúbica de 3 elevado a 3, mais a raiz cúbica de 3 elevado a 2. Professor, por quê? Observem, pessoal, aqui, ó, olha só o que está dentro da raiz. 3 elevado a 3 vezes 3 elevado a 2. Na regra da potência, eu repito a base e somo os expoentes. 3 mais 2, 5. Então, observe que é 3 elevado a 5. Eu desmembrei ela. Ó. Aí, agora, o que é que eu faço? Como o expoente da raiz, o índice da raiz é igual a esse expoente, eu posso cortar os dois. Os dois, fico só com 3. E eu repito o que está aqui, já que eu não posso cortar, ok? Ficou 3 raiz de 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Raiz cúbica de 9 não tem. Ok? Desse jeito. O segredo, pessoal, é fatorar. Decompor. Ó, agora a gente vai estudar aquela regrazinha básica que eu mostrei para vocês, ó. Eu tenho um número, o a radicando elevado a n e a raiz de n. Observe, pessoal, que foi que eu peguei? Eu tirei a raiz, ó, e coloquei n, esse n, ela sobre n. Pessoal, o n, esse nzinho aqui, sempre ele vai ficar embaixo na decomposição, ok? Sempre ele vai ficar no denominador. Ou seja, n dividido para n, 2 dividido para 2, dá 1. Ficaria só com a. Olha o exemplo, pessoal. 3 elevado a 3, raiz cúbica de 2 elevado a 3. Pessoal, quando vocês verem isso, façam logo isso. A resposta dá 2. Eu posso cortar. Ou seja, o raiz igual e o expoente igual eu posso cortar. Sempre corto, ok? Viu? A maioria das vezes a decomposição serve para isso. Raiz n, que é enésima, que chama de a vezes b. Eu posso quebrar eles, observe. Raiz enésima de a vezes a raiz enésima de b. Olha o exemplozinho aqui. Raiz cúbica de a elevado a 3 vezes b elevado a 6. Observe, eu posso cortar essa raiz com esse 3, não é? Então, meu azinho ficaria só. E eu posso pegar esse 3 e dividir por esse. Observe na regra. Esse nzinho aqui, ele vem para o denominador. Então, esse 3 vem para baixo do 6. 6 dividido para 3, 2. Como eu já cancelei a raiz, ficaria o a vezes b ao quadrado. Na divisão, pessoal, é a mesma forma. Ok? Ó? Tá vendo aqui como eu tenho a raiz quadrada de... A raiz enésima de a sobre b é a mesma coisa que a raiz enésima de a dividido pela raiz enésima de b. Olha esse exemplo aqui. Pessoal, de cara, o que é que eu vou ter que fazer? Aqui eu já sei que é uma raiz quadrada. Eu quero tirar essa raiz. Então, para mim tirar essa raiz, pronto, eu vou fazer isso. O a sobre 6 elevado dividido para 2 sobre b, 5 dividido para 2. Ok? O a, pronto, pessoal, aqui eu não tenho mais raiz, ok? O a elevado a 6 dividido para 2, porque esse 2 eu trouxe para esse denominador aqui e trouxe para esse outro denominador aqui. E pronto. 6 dividido para 2, 3. A elevado a 3. Observem que o 5 não dá para dividir para 2. Eu deixo ela do jeito que está. Ok? Operação com radicais. Temos 3 casos básicos para a multiplicação e divisão de radicais. Neste caso, radicais têm raízes exatas. Ok? Ó. Raiz quadrada, porque aqui não tem nada, mas é como se fosse quadrado, como se fosse 2. Raiz quadrada de 16, a gente sabe que é 4. Raiz cúbica de menos 8, a gente sabe que é menos 2. Porque se eu multiplicar o menos 2 3 vezes
menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, 4. 4 vezes menos 2, menos 8. Então, a raiz cúbica é menos 2, ok? 4 vezes menos 2, menos 8 a resposta. Na divisão, pessoal, vocês podem observar. Ó, 81 dividido para raiz quadrada de 81, 9. Raiz cúbica de 27, 3. Por quê? Se eu multiplicar o 3 3 vezes, 3 vezes 3 vezes 3, dá 27. 9 dividido para 3, 3. Radicais têm o mesmo índice. Devemos conservar o índice e multiplicar ou dividir os radicais simplificando sempre que é possível o resultado obtido. Observe que o índice é esse aqui, pessoal. Tá vendo? Ó? Eu tenho a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Preservei o índice e multipliquei os radicandos. 3 vezes 5, 15. Raiz de 15. A ordem dos fatores não altera o produto na multiplicação. E aqui, pessoal, ó, 2 vezes a raiz de 2 vezes 3 vezes a raiz de 5. Olha o que foi feito. Eu peguei e multipliquei o 2 vezes o 3, ó, 2 vezes 3, vezes, multipliquei as raízes. 2 vezes 3, 6. Raiz de 2 vezes raiz de 5, raiz de 10. 6 raiz de 10, ok? Na divisão, pessoal, ó, raiz cúbica de 20 dividido por raiz cúbica de 10. Eu pego e deixo apenas uma raiz para todos os valores e divido o radicando. 20 dividido para 10, 2. Raiz cúbica de 2, ok? O terceiro caso, radicais têm índice diferente. O caminho mais fácil é reduzir os radicais ao mesmo índice e efetuar as operações. Observe que aqui eu tenho a raiz quadrada de 2. Ó, esse tem índice diferente. O índice aqui é 2 e o índice aqui é 4. O objetivo, pessoal, é eu deixar... Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, para depois a gente... raiz quadrada de 3. Como é que eu reduzo isso para me deixar acabar com a raiz? Raiz quadrada de 3 eu sei que não tem número exato. Vai ser 3 sobre 1, porque eu não tenho nenhum número aqui no expoente. Aqui é como se tivesse 1 sobre 2. Por que 2? Porque eu estou tirando a raiz. Aqui é como se fosse raiz quadrada. Então, ela passa para o denominador. 3 elevado a 1 meio. Observe, pessoal, que aqui, ó, 3 elevado a raiz cúbica de raiz quadrada de 3, raiz quarta de 2. Olha o que foi que eu fiz. Eu tenho que arrumar um jeito para eu deixar os índices iguais. Observe uma coisa. Ó, eu multipliquei o 3 aqui por 2 e multipliquei por 2. Vocês concordam comigo que eu fiz isso? 2 vezes 1, por exemplo, aqui é como se tivesse 1. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Então, dá 3 elevado a 2 vezes 3, raiz quarta de 3 elevado a 2. Se eu pegar e eu desmembrar ela, observe como é que eu fico. Eu fico com 3 sobre elevado a 2 sobre 4. Eu simplificando, dá 3, divido por 2 aqui dá 1, divido por 2 aqui dá 4. 3 elevado a 1 meio. Isso aqui, pessoal, se eu for transformar em raiz, observe que o 3 fica elevado a 1 e esse 2 passa para o índice da raiz. Então, fica a mesma coisa do que está aqui, você está vendo? Ou seja, o que foi que eu fiz? Eu tenho que achar um número que multiplicado por esse daqui, pelo índice aqui, ele consiga ficar igual a esse índice. Aí o que foi que eu fiz? Eu peguei, sei que aqui é 1, 3 elevado a 1, e aqui eu sei que é 2. Qual é o número que eu multiplico por 2 que deixa o índice elevado a 4? Eu multiplico por 2. 2 vezes 2, 4. Como eu multipliquei aqui, eu tenho que multiplicar aqui também. 2 vezes 1, 2. Então, eu pego, coloco toda a multiplicação dentro da raiz, ok? E deixo só elevado a 4. 3 elevado a 2 dá 9. 9 vezes 2, 18. Tá vendo, galera? Simples.
Mesma forma na divisão. Tá vendo? Eu tenho uma raiz de quadrada de 2 e raiz cúbica de 2. Eu tenho que deixar eles com o mesmo índice. Ok? Como é que eu faço para me deixar o mesmo índice? Observe que não tem como, não tem um número que eu multiplico que é igual a 3. Mas se eu multiplicar aqui vezes 3 e aqui vezes 2, eu consigo achar o índice 6. Não é isso? Ó? 6 aqui, ó, 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. Como eu multipliquei por 3 em cima, eu tenho que multiplicar por 3 aqui também, o denominador. 1 vezes 3, que aqui é como se tivesse 1. 1 vezes 3, 3. E aqui eu multipliquei por 2, aqui é como se tivesse 1 também. 1 vezes 2, 2. Então, ficaria, ó, se eu pegasse aqui, dá para mim simplificar, ó. E eu simplificando, eu simplifico 6, raiz quadrada de 2. Porque se eu pegar aqui, ó, eu posso cortar. 2 elevado a 2 e 2 elevado a 3, eu fico com 2 elevado a 1, raiz sexta de 2 elevado a 1. Que dá a raiz sexta de 2. 2 elevado a 1 é 2, ok? Pronto, galera. O segredo é eu deixar os índices iguais da raiz, ok? Esse é o segredo. Eu tenho que achar um número que eu multiplique e deixe os índices iguais. Mas sempre que eu multiplicar aqui, eu também vou ter que multiplicar aqui. Tá bom? Adição e subtração, pessoal. Essa daqui é fácil. Ó, tá vendo como o raiz de 3 está multiplicando tanto nos três números, não tá isso? Eu deixo ele em evidência e eu multiplico. Ó, se eu pegar aqui 1 vezes raiz de 3, multiplico com isso, ele com 4 e multiplico com ele menos 2. Vamos voltar aqui, voltando. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 4 vezes raiz de 3, 4 raiz de 3. Menos 2 vezes raiz de 3, menos 2 raiz de 3. Eu não interferi em nada, porque esse 1 multiplica com a raiz, esse 4 com a raiz e esse menos 2 com a raiz. Agora eu vou efetuar a operação. 1 mais 4, 5. 5 menos 2, 3. Então aqui, galerinha, é 3, viu? 3 vezes a raiz de 3 é a resposta, tá bom? Nesse aqui, observe que eu tenho todos os, mas a gente tem que olhar para os índices também. O índice é o que fica em cima. Todos os índices são iguais. O que é que eu faço? Eu coloco os índices em evidência, ó, coloquei da mesma forma em cima e somei os números inteiros. 2 mais 3, menos 2. 2 mais 3, 5. 5 menos 2, 3. 3 vezes a raiz quinta de 3. Observe que aqui eu tenho esses aqui que são iguais e esses que são diferentes. Eu vou colocar o raiz de 2 aqui em evidência para eles, ó, e vou colocar o raiz de 5 em evidência para esses dois últimos valores. 4 menos 2, 2. 2 raiz de 2. 3 menos 6, menos 3. Menos 3 raiz de 5. Aqui ela não pode ser mais reduzida. Ok, galera? Pessoal, a racionalização de denominadores, ou seja, é simplificar a raiz, ok? Racionalizar uma fração cujo denominador é um número irracional significa achar uma fração equivalente a ela com denominador racional. Para isso, devemos multiplicar ambos os termos da fração por um número conveniente. Ainda podemos dizer que racionalizar uma fração significa escrever a fração eliminando ao denominador os radicais. Vejamos o exemplo. Pessoal, olha o exemplo aqui. Eu tenho 4 raiz de 3. Eu quero simplificar ela mais ainda. Ó, primeiramente, eu tenho que multiplicar sempre o denominador. Sempre com eles iguais, ó. Eu multiplico o raiz de 3 tanto em cima quanto embaixo. 4 vezes a raiz de 3, 4 raiz de 3. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9, não é isso? Quanto é a raiz de 9, pessoal? 3, ó. Então, dá 4 raiz de 3 dividido por 3. Sempre que eu multiplicar raiz de 3 vezes a raiz de 3 por qualquer outro número, vai dar igual a 3, ok? Como eu fiz, ó. Potência com expoente fracionário.
Pessoal, nós já sabemos que para eliminar A elevado a P, raiz enésima de A elevado a P é a mesma coisa que A elevado a P sobre N, ou seja, essa raiz passa para o denominador. Observe, 6 ao quadrado, 6 ao quadrado, a raiz aqui é a raiz quinta dividido para 5, tá bom? Sempre tem que transformar. Aí se eu der uma questão para vocês, transforme em raiz o número, esse 6 elevado a 1 meio. O professor me disse que 1 meio é como se fosse raiz quadrada. Raiz quadrada de 6, porque o 1 não vale nada. Se fosse raiz de 3 quartos, seria... o professor me disse que o de baixo sempre vai ser o que vai ficar o índice da raiz. Raiz quarta de 6 elevado a 3. Ok? É importante lembrar que esta propriedade também é muito usada no sentido contrário. Ou seja, o denominador... como eu disse para vocês, o expoente é o fracionado do índice do radical. Ok? Temos um denominador raiz com índices maiores que 2. Temos que multiplicar numerador e denominador. Pois 1 mais 2 é igual a 3. Vocês estão observando esse exemplo aqui, não é? O que é que eu vou... observe o que é que eu vou fazer. Eu tenho raiz cúbica de x. Eu vou multiplicar por cima por raiz cúbica de x ao quadrado. Isso é que a gente tem que pensar, pessoal. Se eu multiplicar por raiz cúbica de x e raiz cúbica de x, eu vou ficar raiz... eu não vou poder, por exemplo, se eu multiplicar por raiz quadrada, viu? Raiz quadrada de x. Não vai dar porque eu vou ficar com o denominador x ao quadrado e aqui elevado a 3. Olha a minha inteligência, como foi que eu fiz? 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado, vezes, multipliquei por x, a raiz cúbica de x ao quadrado em cima e raiz cúbica de x ao quadrado embaixo. Aqui eu repeti, e aqui eu coloquei a raiz cúbica de x elevado a 1, que é esse 1zinho aqui, vezes x elevado a 2. Repeti o de cima, na fração, na multiplicação de potenciação, eu repito a base, de bases iguais, e somos expoentes. X elevado a 1 mais 2, 3. Ficaria 3 elevado, raiz cúbica de x elevado a 3. Sempre eu posso cortar, e aqui ficou só o x, tá bom? E aqui em cima ficou pelo número que eu multipliquei. Professor, eu poderia multiplicar por raiz cúbica de x? Observe que se eu multiplicasse por raiz cúbica de x, que é igual ao denominador, eu não poderia simplificar, porque eu ficaria com raiz cúbica de x ao quadrado. Porque, se eu multiplicasse x vezes x, dá x ao quadrado. Eu não poderia simplificar aqui, Como eu multipliquei por x ao quadrado, automaticamente eu igualei o índice ao expoente, Aí eu pude cortar os dois. Temos denominador soma ou subtração de radicais. 2 sobre 7 menos raiz de 7, raiz quadrada de 7 menos raiz quadrada de 3. Tá vendo? Eu multipliquei em cima por raiz de 7 mais raiz de 3 sobre raiz de 7 mais raiz de 3. Aqui eu só saio repetindo, raiz quadrada, eu peguei e multipliquei é menos, porque se eu colocasse menos aqui, na hora de eu fazer o jogo de sinal, aqui ia dar positivo. Então, não daria certo a nossa fração, ok? Mas observem, eu coloquei 7 ao quadrado, porque raiz de 7 vezes raiz de 7 dá raiz de 7 ao quadrado. Mas como eu disse para vocês, raiz de 7 vezes a raiz de 7 dá raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Raiz de 3 vezes a raiz de 3 dá raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Repito o sinal. 7 menos 3, 4. Aqui eu só estou repetindo no numerador. Observe que 2 dá para simplificar por 4. Se eu dividir aqui por 2 e aqui por 2,
2 dividido para 2, 1. 4 dividido para 2, 2. Ficaria isso, ok? Pessoal, aqui a gente finalizou, tá bom? Mas só para vocês, a gente tem que aprender. O interessante da raiz é essa simplificação aqui. Por exemplo, vou dar aqui 100 raiz de 3 dividido para a raiz de 2. O que é que eu vou ter que fazer? Dá para mim simplificar isso, ok? Ó, se eu multiplicar em cima por raiz de 2 e embaixo por raiz de 2, eu ficaria 100 vezes raiz de 6, não é isso? Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Quanto é a raiz de 4? 2. Observe, 100 dá para dividir por 2, não dá? 100 dividido por 2, 50. Eu repito a raiz. Observe como eu consegui simplificar, não ficou bonito? Porque a gente tem que observar essas coisas se dá para simplificar. Caso não dê para simplificar, a gente deixa do jeito que está, ok? Mas a gente observe sempre o número no numerador e no denominador. Observei que o 100 daria para dividir eu simplificando. Então, eu simplificando raiz de 2 vezes raiz de 2, eu sei que dá 2. 100 dividido para 2, 50. Da mesma forma, são todos os exemplos, ok? Ó, por exemplo, se eu pegasse o 150, raiz de 3 sobre raiz de 3. Ó, se eu multiplicar em cima por raiz de 3 e embaixo por raiz de 3, eu ficaria 150. Vou passar para cá, ok, pessoal? 150. Se eu pegar o 150 e fazer por raiz de 3, trazendo esse exemplo ali para cá, sobre raiz de 3, eu ficaria com, ó, 150, repito 150, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3, dá 3, ok? Porque raiz de 3 vezes raiz de 3, 9. Raiz de 9, 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, porque eu estou multiplicando tanto em cima quanto embaixo por raiz de 3. Daria raiz de 9 também. Raiz de 9 dá 3. Posso cortar esse 3 com esse 3 e a minha resposta daria 150. Tá vendo? Como é fácil a gente lutar com radiciação? E é isso, pessoal. Valeu!